Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade aqui, né, ao nosso conteúdo, hoje fazendo a correção da atividade do bloco 3, tá bom? Sobre as organizações internacionais. Lembrando a vocês que nós já tratamos desse assunto, né? Na realidade, foi aplicado agora um texto para vocês. Esse texto aqui é um texto auxiliar para ajudá-los a responder as questões logo abaixo, tá bom? Contudo, a aula também se baseia nesse texto que foi passado para vocês, né? Isso também já foi explicado, essa aula, sobre essas organizações internacionais. E logo abaixo aqui nós temos 6 questões relacionadas ao conteúdo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Número 1, ela pede para a gente ler o texto a seguir. O poder do FMI. O voto do representante dos Estados Unidos na diretoria executiva do FMI vale 16,79% dos votos totais. Japão, Alemanha, Grã-Bretanha e França ocupam as posições seguintes. Somados, seus votos equivalem a 21,62% do total. A China ingressou na instituição com direito de voto equivalente a 3,66% do total, mais que o da Rússia, que vale 2,7% do total. O voto do Brasil vale 1,38% do total. Bom, de acordo com o texto, podemos afirmar que a ordem de poder nas tomadas de decisões pelo FMI, letra A, respeita as relações históricas de poder, o que enuncia o seu caráter eminentemente democrático. Aparentemente não é democrático, né, pessoal? Vocês observam que quem tem maior participação é quem tem maior poder de voto, né? Os Estados Unidos, por exemplo. B, resulta basicamente de um consenso entre os seus membros fundadores, aqueles citados no texto. Não há um consenso, existe o poder de voto, né? De acordo com cada país tem um poder de voto. Letra C, obedece à ordem econômica internacional, uma vez que o peso dos votos é distribuído conforme o poderio econômico de cada nação. Essa é a alternativa verdadeira. A gente observa aí que há uma ordem internacional, né, relacionada com o poder econômico da nação. Estados Unidos sendo em termos econômicos aí a maior potência, né? Então a letra C é a correta. Letra D, é resultante da relevância militar de cada país no contexto político mundial? Olha, geralmente o país que domina economicamente, né, ele tem as características militares também, que é o caso dos Estados Unidos. Porém, o que mais leva em consideração, principalmente se falando de Fundo Monetário Internacional, é a questão econômica, tá ok? Bom, questão 2. Explique a função do Conselho de Segurança da ONU e quais as situações que este é acionado. Bom, pessoal, o Conselho de Segurança da ONU, nós vimos, né, foi criado em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, com o objetivo justamente de manter a paz e a segurança internacional. Tá? É ele que autoriza sanções econômicas, ou seja, proíbe países de ter relações comerciais, né, o envio de missões de paz e o uso da força, se necessário, e é considerado um dos grandes e importantes órgãos ou departamentos da ONU. Ok? Número 3. Em qual contexto histórico foi criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e qual o seu principal objetivo? Ela foi criada em 1945, né, por um grupo de países que tinha o objetivo de inibir, né, ou diminuir o domínio ou avanço do bloco socialista no continente europeu. E foi reestruturada e criada novamente em 1949, durante a Guerra Fria, né? Então, a OTAN ela fazia uma aliança militar formada apenas pelos países ocidentais capitalistas, tendo os Estados Unidos como seu principal líder aí, tá ok? Questão 4, outro texto aí que ele pede para nós lermos, né? Leia o texto a seguir. Rússia e China rejeitam a ameaça de guerra contra o Irã. Bom, a Rússia e a China manifestam sua inquietude em relação aos comentários do chanceler francês Bernard Kouchner sobre a possibilidade de uma guerra contra o Irã. Kouchner acusou a imprensa de manipular suas declarações. Não quero que usem isso para dizer que sou um militarista, disse o chanceler. Dias antes de os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a França, a China, a Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, se reunirem para discutir possíveis novas sanções, né, econômicas principalmente, contra o Irã por causa de seu programa nuclear.
O Conselho de Segurança da ONU pode aprovar deliberações obrigatórias para todos os países membros, inclusive a de intervenção militar, como a gente viu anteriormente, né? E como ilustra aí também a reportagem. Ele é composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes, com poder de veto, de votar e ter veto, né? A principal explicação para essa desigualdade de poder entre os países que compõem o Conselho de Segurança, né, está ligada às características da letra A, geopolítica mundial na época da criação do organismo. Essa é a verdadeira, né, uma vez que os países estavam mostrando, demonstrando o seu poderio, né, quando foi, vamos dizer assim, criada a ONU, né? Parceria militar entre as nações com cadeira cativa no órgão, não necessariamente, né, porque tem nações aqui que não são parceiras militares, né? Existe uma diplomacia entre elas. Convergência diplomática dos países com capacidade atômica. Na realidade, quando se criou esse Conselho de Segurança da ONU, também pensou-se nessa questão da capacidade atômica. Porém, na época, só tinham Estados Unidos e União Soviética com maior poder ou potencial, né, de ogivas nucleares. Tá? Letra D. Influência política de transnacionais no período da globalização. Nada a ver essa questão, né? Essa questão fala mais com aspectos econômicos, tá? Então vai ser a letra A, pessoal. Geopolítica mundial na época da criação do órgão, né? Número 5. Assinale a alternativa que representa a diferença entre o FMI e o Banco Mundial. A gente sabe que um está relacionado com o outro, porém eles têm funções natas, né? Naturais ali, diferenciadas. Bom, o FMI atua em crises econômicas, verdadeiro, e o Banco Mundial atua no desenvolvimento, correto. Ambos atuando através da concessão de empréstimos. Essa é a verdadeira, né? Então, um atua na questão da crise econômica, né, com dinheiro, e o outro atua com processo de desenvolvimento, né? Enquanto o FMI só concede empréstimos a juros baixos, não é só o FMI que concede empréstimos, né? E muito menos a juros baixos, né? O Banco Mundial segue o padrão dos juros do mercado. Todos eles seguem, né, tanto um quanto o outro, tanto o empréstimo para tirar de crises de guerra, por exemplo, como o FMI faz, ou o Banco Mundial para Desenvolvimento, todos eles seguem os juros do mercado. Letra C. O Banco Mundial é estritamente vinculado à América do Sul, enquanto o FMI atua na Europa. Nada a ver essa questão, né? Apesar que o Banco Mundial ele fornece mais dinheiro para os países da Ásia, da América do Sul, das Américas, né, e do continente africano, tá? O FMI não é só da Europa, né, que ele empresta, ele pode emprestar também para a América, para a África, tá? Letra D. O FMI, assim como o Banco Mundial, fornece empréstimos a juros baixos. Errado, os juros são altos. A diferença é que no Banco Mundial esses empréstimos só se destinam a países membros da ONU. Não há necessariamente essa distinção, né? Não existe essa distinção. Então a letra A é a correta, pessoal. Número 6, né? Agora, se o cenário político e econômico mundial fosse visto como uma Copa do Mundo de futebol e cada país como uma seleção, podemos assumir que a ONU seria o juiz. De acordo com esse ponto de vista, podemos dizer que o juiz torna o campeonato mais justo e igualitário? Por quê? A gente sabe que não, né? Porque a ONU ela foi criada principalmente por aqueles países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, esses que fundaram, né, essa instituição possuem maiores poderes, principalmente dentro do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, o órgão que possui intervenção militar em outros países, de acordo com as decisões dos membros permanentes deste conselho. Não é à toa que esses 5 são os membros permanentes, né? A Assembleia Geral da ONU, por exemplo, não possui poder de intervenção como o Conselho de Segurança. Sendo assim, as regras tendem a fazer esse juiz, né, beneficiar mais algumas seleções ou mais alguns países, né, em detrimento de outros aí, ok? É a questão do poder, né, está implementado dentro do Conselho de Segurança da ONU, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da atividade, tenham realizado ela com êxito aí, tá? Espero contar com vocês nas próximas aulas, né? Estou aí à disposição, disponível para vocês pelo meu WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida que vocês necessitarem, tá? Forte abraço e até a próxima.